Olá a todos do canal Águida Finanças. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre este livro aqui, olha, de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Então, na parte inicial do livro, o que eu achei interessante é que Napoleão Hill estava escrevendo sobre história de sucesso, né, porque esse era o propósito de vida dele, mas na verdade, a vida dele não era nada daquilo de sucesso que ele estava escrevendo. Então, Napoleão Hill estava falido e ainda, em um determinado momento da vida dele, ele sofreu ameaça de morte. Então, no início do livro, nos dois primeiros capítulos, fala sobre isso, sobre esse começo dele, que ele começou fazendo entrevistas porque ele queria pagar a faculdade dele e no desenrolar da vida profissional dele, que ele estava falido, quebrado, com medo e escrevendo ali uma história de sucesso financeiro. E muitas das vezes acontece isso com a gente. No nosso dia a dia, a gente trabalha, estuda, faz curso, pensa positivo, sente positivo, mas na verdade, no mundo físico, nada acontece. Parece que a gente está lutando, nadando contra a correnteza. Mas na verdade, eu me identifiquei por quê? Porque esse Napoleão Hill, que foi um dos maiores escritores de finanças sobre essa questão da autoajuda, né, financeira, desses padrões financeiros, se ele passou por isso, né, então a gente começa a entender como que as coisas funcionam. E na página 25, ele fala que uma ideia vem na sua mente, no período do teste, que ele estava passando pela pobreza, sendo humilhado, é, foi até ameaçado de morte. E no momento, ele escreveu, no momento de emergência, os homens são forçados a mudar seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. E na página 26 ele fala que ele recebeu uma ordem, uma inspiração, direcionando ele, que ele estava no caminho. Então é como se um outro eu, sem medo, mas é um eu da fé, um homem de fé, tivesse ele surgido através daquelas dificuldades todas que ele passou, que ele estava enfrentando, escrevendo aquele livro sobre riqueza. Mas por ele não ter parado, ter continuado, ele recebeu ajuda, uma orientação de Deus, na verdade. E seguindo os capítulos, fala que os grandes homens de sucesso da época dele passaram por momentos de fracasso para chegar ao sucesso. E que isso é aparentemente normal, para que você possa executar os seus propósitos de vida, os seus chamados de forma mais notável. Você precisa passar por um momento de experiência de fracasso momentâneo para você executar o seu propósito de vida com excelência. O diabo é toda a parte negativa que vem principalmente na nossa mente, né, que fazem a gente não evoluir e ficar alienado. Então, no capítulo 3 começa essa entrevista. Ele aborda vários assuntos que paralisam o homem. Então, ele aborda sobre os medos que nós temos que paralisam a gente. Medo da morte, da pobreza, de não alcançar, medo do inferno. Ele aborda as questões do alcoolismo em excesso, do cigarro, do cigarro, do vício do sexo, que atrapalham e fazem com que a gente fique alienado. O que é uma pessoa alienada? Aquela pessoa que não raciocina, não pensa, então ela é mais fácil de ser manipulada, é mais fácil de ficar naquele sistema e não sair daquele ciclo que a pessoa não consegue evoluir. E também fala sobre a parte hereditária dos nossos pais, que adquiriram hábitos dos pais, que acabam passando para os filhos. Só que os nossos pais não têm culpa. Eles adquiriram hábitos, e esses hábitos se tornaram tão real que a gente já faz de forma automática. E também fala sobre a questão da alimentação, da má alimentação que as pessoas fazem, isso também atrapalha. Então, esse livro fala sobre um conjunto de coisas que nos atrapalham de ter uma mente saudável, porque tudo começa na nossa mente. Então, se a gente ficar alienado, o nosso futuro está correndo um risco de ser um futuro de fracasso. Então, tudo começa na mentalidade, no hoje, para que amanhã nós possamos colher os frutos. Fala sobre as qualificações do alienado, que eu anotei aqui no meu resumo.
que é falta de propósito, autoconfiança, nunca conquista nada, acha que tudo é difícil, comete vários erros, mas não tira proveito de nada dos fracassos. E começa várias coisas. Olha que eu me identifiquei com isso aqui, que eu era assim, começava várias coisas, mas não terminava nada. Critica as outras pessoas, come muito, bebe álcool, trabalha muito duro, acha que a vida é muito difícil. Então é um conjunto de coisas, de situações que esse livro ele retrata, que faz a pessoa chegar nesse nível. E as pessoas não entendem que tudo começa onde? Aqui, na mentalidade. E fala também sobre o ritmo hipnótico, que podem ser ou positivos ou negativos, dependendo dos pensamentos que você vai alimentando. Se forem pensamentos mais positivos, os hábitos são bons e vão te trazer bons resultados. Mas se forem pensamentos destrutivos, negativos, pessimistas, vão trazer resultados negativos. E é isso que te torna uma pessoa alienada. O diabo triunfa na ignorância, superstição, na intolerância e no medo, mas não consegue se manter em pé ante o conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos, nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. E seguindo, vai relatar a questão das escolas que ensinam as crianças a decorarem coisas, não ensinam as crianças a pensarem, a desenvolverem seus propósitos de vida, e dá várias sugestões de melhorias que, se fossem implantadas no sistema educacional, iriam mudar totalmente a história das pessoas, iriam mudar totalmente o rumo da história. E logo em seguida relata a questão da religião, toda aquela manipulação, aquele medo que é imposto nas crianças, que faz as crianças terem medo, criarem um medo dentro delas. Isso é um atrapalho e faz as pessoas ficarem alienadas. Então, este livro, na minha opinião, é um livro incrível. Não é à toa que ele vendeu mais de 100 milhões de cópias. Está aqui, ó, na capa do livro. Então, ele relata vários assuntos que vão ampliar de forma extraordinária a sua mente. Fica a dica, tá bom? Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê um joinha e até o próximo vídeo.